Olha para esta pessoa que está do teu lado esquerdo, do lado direito, fala para ela: você é uma nova criatura. Você é uma nova criatura. Você ainda que não teve um encontro com Jesus, eu quero profetizar nesta noite que a partir de hoje você será uma nova criatura. Você será uma nova criatura. E por muitas vezes Satanás chegava até a mim e falava assim: olha, Denis, se você aceitar Jesus, eu vou te matar, eu vou tirar a sua vida. Amados, Satanás, ele trabalha 24 horas e ele faz hora extra. Mas o Deus que nós servimos, ele é o Deus que não dorme. Ele é o Deus que não dorme. Ele é o Deus que zela pelo povo dele. Ele é o Deus que ele está nesta noite aqui te observando. Diz a palavra do Senhor lá no livro de Isaías, no capítulo 43 e no versículo 13, que operando o Senhor nada pode pedir. Operando o Senhor nada pode pedir. Será que você crê nesta operança nesta noite? Glorifica o Senhor. Glorifica o Senhor. Exalta Ele. Aleluia. Aleluia. A minha mãe, ela começa a plantar a minha transformação. Começa a plantar a minha libertação. Diz a palavra do Senhor lá no livro de Salmo 30, versículo 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem de manhã cedo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem de manhã cedo. Ela vem de manhã cedo. Olha para esta pessoa que está do teu lado esquerdo, lado direito, e fala para ela: a sua alegria chegou hoje. A sua alegria chegou hoje. Olha para esta pessoa e fala assim: o Senhor colheu as tuas lágrimas hoje. Quem chorou para Jesus hoje, levanta a mão. Só os que choram para Jesus. A Bíblia fala que bem-aventurado é aqueles que choram. Bem-aventurado é aqueles que choram. Também a palavra do Senhor nos fala lá em Lamentações 3, 29. Punha a tua boca no pó, que talvez há uma esperança. A esperança sua de mudar a sua história não está nas autoridades da terra. A esperança de mudar a tua história não está no governador do estado de Minas. A esperança de mudar a tua história não está no prefeito da cidade de Belo Horizonte. A esperança de mudar a tua história está aqui hoje. É Jesus. Será que você pode levantar a sua mão e falar para Jesus? Falar: Jesus, eu sou a esperança. Fala assim: eu sou a esperança. E o Senhor me dá esta esperança. Fala assim: porque quem tem esperança de Deus não morre sem Deus cumprir com a promessa. Glorifica o Senhor mais uma vez. Exalta Ele mais uma vez. E naquele momento a minha mãe começou a buscar a minha libertação, a minha transformação. Chegou um tempo que a minha mãe já não tinha mais força. Chegou um tempo que a minha mãe não tinha mais força. Mas a minha mãe nunca falou assim: olha, Jesus, tira a vida do meu filho. Minha mãe sempre falava assim: Jesus, faz do meu filho um profeta. Jesus, faz do meu filho um ministro do teu evangelho. Jesus, faz do meu filho uma nova criatura. Amados, as pessoas já não tinham mais confiança em mim. Por muitas vezes eu roubava da minha mãe para comprar drogas. Por muitas vezes eu tirava da minha família para comprar as drogas. Para ali, até mesmo satisfazer o meu desejo, satisfazer a vontade do vício que Satanás tinha colocado. Deus não colocou nenhum homem, Deus não colocou nenhuma mulher na terra que tenha vício. Deus não colocou nenhum homem na terra para ser marido de duas mulheres. Pois Satanás me levava para cima de uma cama e eu possuía 3, 4 mulheres em uma cama. Muitas vezes a pombagira descia naquelas pessoas
E Satanás me levava. Eu era dominado por Satanás. Eu tinha cerca de quase 70 demônios. Eu fui consagrado 70 vezes dentro do terreiro de macumba. A minha cabeça foi raspada 7 vezes. 7 vezes eu fiz o ebó, o gongá. Eu carregava um gongá sobre o meu pescoço. Eu abria cartas. Eu jogava taros. Abria mesas. Jogava búzios. Ganhava muito dinheiro. Às vezes as pessoas entravam dentro do terreiro de macumba, pastor, e eles falavam assim: olha, hoje eu tenho aqui 100 mil cruzeiros, que hoje é 100 mil reais, para destruir esse casamento, para tirar esta mulher da vida desse homem, porque eu quero essa mulher a qualquer preço. Por muitas vezes Satanás me usava, mas quando era uma pessoa evangélica, Satanás ele não conseguia me usar, porque a Bíblia fala que aquele que clama a Deus, aquele que busca a marca do Espírito Santo, o diabo não tem poder nenhum de tocar nele. Pois diz a palavra do Senhor lá no livro de Salmo, no capítulo 91, versículo 10, que nenhum mal chegará à nossa tenda, nenhum mal chegará à nossa casa, nenhum mal chegará à nossa família. Muitas vezes, talvez você saia da sua casa e venha até a igreja e você fica preocupado. É lícito que você fique preocupado, mas diz a palavra do Senhor, lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 8, versículo 3, não te apressa a sair da minha presença. O Senhor, Ele cuida dos teus. O Senhor, Ele zela dos teus. O Senhor, Ele cuida do teu automóvel que ficou lá do lado de fora. O Senhor, Ele cuida da sua conta bancária. Se Ele quiser nesta noite, pastor, Ele vai lá na sua conta bancária e toca. E amanhã você vai lá e vai aparecer uma quantia, porque Ele tem esse poder. Ele tem esse poder. Por muitas vezes nós mesmo temos medo daquilo que Deus faz, que é capaz de fazer. Diz a palavra do Senhor lá no livro de Provérbios, no capítulo 24, versículo 10. Olha para esta pessoa e fala junto comigo. Olha para ela e fala assim: se tu mostrares frouxo, covarde, no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Provérbios capítulo 24, versículo 10. Deus ele só chama pessoas corajosas, e aqueles que não têm coragem, Deus coloca coragem. Deus só chama pessoas capacitadas, e aqueles que não são capacitados, Ele capacita. Deus ele não quer saber se você tem a pele branca, se você tem a pele preta. Deus não quer saber se você é estudado ou não. Deus quer saber se você quer ser vaso dele. Deus quer saber se você verdadeiramente quer ser cheio da unção dele. Deus nesta noite, Ele quer saber se verdadeiramente você tem compromisso com Ele. Compromisso é fidelidade. Fidelidade é compromisso. E quando você tem compromisso, você começa a caminhar na trajetória de Cristo. Quando você começa a caminhar na trajetória dele, você só tem vitória a contar. Você só tem vitória a contar. Quem crê nesta noite que você vai sair daqui e amanhã você só vai contar vitória. Só vai contar vitória. Só vai contar vitória. Só vitória. Só vitória. E ali a minha mãe começou a buscar a minha transformação. A minha mãe, ela fez 70 campanhas. A minha mãe, ela orou, pastor Paulo. Ela orou durante 10 anos. Muitas vezes tem pessoa que ela busca 1 ano. Eu vou sair dessa igreja e vou para outra, porque Jesus não está me ouvindo. Diz a palavra do Senhor lá em Salmo 134. Bem-aventurado é aqueles que vêm todos os dias na minha casa. Salmo 134, ele fala: bendizei a todos que vêm todos os dias na minha casa. Todos os dias, pastor Paulo, Deus tem bênção para você e Deus tem bênção para a igreja. Porque diz a palavra do Senhor que diante da Bíblia, Deus tem 30 mil promessas para nós. 30
30.000 promessas para nós. Olha para esta pessoa que está do teu lado esquerdo, lado direito, fala para ela: Deus tem 30.000 promessas para você. 30.000 promessas para você. Olha para ela e fala assim: escolhe uma das promessas que você quer nesta noite. Escolhe uma das promessas que você quer nesta noite. Alamaché de calaçúbia. E Deus começou a falar com a minha mãe. A minha mãe começou a ter um particular com Deus, amados. Minha mãe começou a buscar. Muitas pessoas, até mesmo evangélicas, chegavam até a minha mãe e falavam assim: olha, Neuza, para de orar, porque o seu filho não vai se converter. Diz a palavra do Senhor lá em Jeremias 12, versículo 6, que até os teus irmãos, até a casa do teu pai, até os teus amigos, eles clamam em alta voz, mas o coração deles está longe de Deus. E a minha mãe começou a buscar a minha libertação. Ela começou a pedir para que Jesus viesse a transformar. Quantas mães estão aqui nesta noite que quer receber essa mesma vitória? Quantas mães que estão aqui nesta noite que quer receber um milagre de Deus na vida do seu filho? Quem sabe o seu filho está no mundo das drogas? Quem sabe o seu filho está no mundo do crime? Quem sabe o seu filho está no mundo do roubo? Quem sabe o seu filho está no mundo da prostituição? Mas eu quero nesta noite ministrar, através desse testemunho, a libertação da sua família por completo. A libertação da sua família por completo. A libertação do seu vizinho da esquerda, ou quem sabe do seu vizinho da direita por completo. E a minha mãe começou a buscar. Mas no ano de 1990, pastor do Espírito Santo, da cidade de Vitória do Espírito Santo, ele estava pregando na cidade de Teixeira de Freitas. E a minha mãe estava em uma concentração ali, aproximadamente quase 5.000 pessoas. E Deus levanta aquele pastor como profeta para ministrar sobre a vida da minha mãe a minha libertação. Deus leva aquele pastor até a minha mãe e fala para ela: olha, eu vejo uma pessoa da sua família que ela é escrava de Satanás, ela é bruxo. Esta pessoa, ela tem sido o cavalo do diabo. Mas Deus nesta noite manda falar para ti que Ele vai pegar o seu filho e vai fazer dele um profeta. Deus nesta noite manda falar para ti que Ele vai pegar o seu filho e vai levantar ele como um grande pregador na face da terra. Deus manda falar para você que Ele vai levantar o seu filho para andar pelos 4 cantos da terra, e por aonde ele passar, milagres vai acontecer. Quem sabe talvez Deus já levantou alguém para falar com você. Quem sabe Deus já levantou alguém para ir até você. Quem sabe você ainda está esperando Deus levantar alguém para ir até a sua casa, como Deus levantou Eliseu e foi até a casa daquela viúva. Como Deus levantou Elias para ir até a casa daquela viúva. Deus nesta noite, Ele quer levantar um profeta. Ele quer levantar um profeta. Olha para esta pessoa e fala assim: Deus quer levantar nesta noite um profeta. Um profeta. Fala assim: um profeta para te ajudar a solucionar esta causa impossível. Fala assim: mas esse profeta já está aqui nesta noite. Quem crê que esse profeta está aqui nesta noite, joga a sua mão para cima e glorifica ao Senhor. Aleluias. E naquele momento, irmãos, a minha mãe começou a buscar cada vez mais a minha libertação. Mas chegou a época que a minha mãe começou a ter fraqueza. E por muitas vezes a minha mãe me amarrava com corrente, cadeado pelos pés. Minha mãe me amarrava com corrente, cadeado pelos pés. E por muitas vezes Satanás quebrava
as correntes. Eu não conseguia ficar dentro da casa da minha mãe, pois o meu padrasto, ele tinha ódio de mim. Às vezes a minha mãe pegava a vasilha com margarina e colocava o alimento e levava até aquele local onde eu estava, porque o meu padrasto me negava a ter mesmo alimentação. E por muitas vezes Satanás me levava para a rua, para ter mesmo ali pedir alguns alimentos para alimentar o meu corpo. E por muitas vezes Satanás me fez ser menino de rua. Até mesmo eu catava papelão, catava alguns objetos para vender, para comprar o alimento. E até mesmo para comprar a droga. Às vezes quando a minha mãe sentia falta de mim, ela ia até os hospitais, até mesmo as delegacias, me procurar. Muitas pessoas, amigas da minha mãe, os vizinhos, saíam junto com ela e ia na rua me procurar. E a minha mãe não me encontrava, porque eu já, por sendo escravo de Satanás, Satanás me levava para o cemitério. Por muitas vezes eu dormia dentro do sepulcro. Chegava o defunto para o lado esquerdo, do lado direito eu dormia com os defuntos. Pois eu não tinha medo do diabo, eu não tinha medo dos defuntos. E Satanás colocou um desejo sobre o meu corpo de alimentar com cadáver. Satanás colocou um desejo sobre a minha carne de alimentar com cadáver. E os cadáveres que eram enterrados 4 dias depois em estado de decomposição, Satanás ele me levava até aquela sepultura para comer ali miolos de defunto, coração de defunto, fígado de defunto, para fazer ritual da magia negra. Pois sendo já uma criança consagrada na mão de Satanás, pois sendo já uma criança que já alimentava com carne crua dentro do terreiro de macumba, pois sendo já uma criança que a água que matava a sede minha era sangue. E ali dentro daquele terreiro de macumba, eu tinha 7 livros de São Cipriano e fazia todas as vontades de Satanás. Eu tinha uma intimidade com o diabo. O diabo me usava para adivinhar a vida das pessoas pelo poder que ele me dava. Mas para mim falar com Satanás, eu precisava acender uma vela. Para mim ter um particular com Satanás, eu precisava acender, quem sabe, 7 velas. Pois diz a palavra do Senhor, que o Senhor Jesus falou na palavra dele, que eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue de maneira nenhuma atropelará o seu pé em trevas. Eu sou a luz do mundo. Mas eu não conhecia a luz. Eu não conhecia Jesus. Eu não sabia quem era Jesus. Pois eu era uma pessoa levada pela vontade de Satanás, pelos desejos de Satanás. E ali a minha mãe começou a buscar a minha libertação. Começou a buscar a minha transformação. Foram durante 10 anos buscando. A minha tia intercedia junto com a minha mãe. As amigas da minha mãe dentro da igreja ajudavam a minha mãe. Mas aonde tinha, pastor, uma campanha, minha mãe ia até aquelas igrejas. Ela não sabia qual era a placa da igreja, mas ela sabia que ela ia até aquela igreja buscar o Jesus da transformação, buscar o Jesus da libertação. Muitas vezes as pessoas hoje, elas vão pela placa. Muitas vezes as pessoas hoje, elas vão pelo rótulo. Olha para esta pessoa que está do teu lado esquerdo, lado direito, e fala para ela: o rótulo está dentro de você. O rótulo está dentro de você. O rótulo é Jesus Cristo. O rótulo é Jesus Cristo. E Ele está aqui nesta noite. O rótulo é Jesus Cristo. Muitas vezes as pessoas se apegam com a placa. E foram durante 10 anos a minha mãe buscando a minha libertação. Durante 70 campanhas que ela fez para mais de 1000 votos com Deus.
ela buscou a presença de Deus. E Deus sempre falando com ela: filha, eu vou fazer do seu filho um profeta. E aonde quer que eu ia, uma voz ia atrás de mim e falava assim: olha, você vai ser um profeta. Aonde eu ia, uma voz ia atrás de mim e falava assim: você vai ser um servo de Deus. Eu tentava correr da presença de Deus. Eu tentava correr do Deus que a minha mãe estava buscando, pastor. Eu tentava correr do Deus da transformação. Eu tentava correr do Deus da libertação. Muitas vezes, Deus hoje te chama, você fala assim: amanhã eu venho. Muitas vezes Deus te chama hoje, você fala: semana que vem eu venho. Muitas vezes Deus te chama hoje e você fala: eu não estou preparado. Muitas vezes a mulher ou o homem, ele se entrega para a medicina. Quando você está em cima de uma cama, ou quem sabe em cima de uma maca, o médico te corta, o médico faz de você o que quer. Não é assim? Muitas vezes o homem consegue se entregar para a medicina, mas não consegue se entregar para Jesus. Muitas vezes o homem e a mulher levanta a mão para as autoridades, mas não levanta uma mão para Jesus. E eu não queria aceitar Jesus. Chegou um tempo que eu falei com a minha mãe: mãe, se for para mim aceitar esse Jesus, eu prefiro 1000 vezes sair de dentro da sua casa, esticado dentro de um caixão, e ir para o cemitério. Diz a palavra do Senhor, lá em Tiago 3, versículo 10, que a boca que profere bênção, ela profere também maldição. E eu estava pedindo a maldição para mim, eu estava pedindo a morte para mim. Mas Deus, Ele tinha decretado a minha libertação. Deus, Ele tinha decretado a minha transformação. Olha para esta pessoa que está do outro lado, esquerdo, lado direito, fala para ela: Deus já decretou o seu milagre hoje. Deus já decretou o seu milagre hoje. Querendo Satanás ou não, você vai sair daqui com a vitória. Me lembro como hoje, no ano de 1990, a minha mãe queria receber naquele dia um presente. Eu não tinha dinheiro para dar um presente para minha mãe. Eu não tinha condições de dar um presente para ela, pois faltava 10 dias para o Dia das Mães. Mas o maior presente que a minha mãe queria receber era de me ver na presença do Senhor. Muitas vezes o filho, pastor, vai lá em uma concessionária, compra um carro, dá de presente para a mãe, mas continua no mundo das drogas. Muitas vezes a filha vai lá, compra um buquê de flores e dá para a mãe, mas continua no mundo da prostituição. Continua no mundo do pecado. Continua no caminho em que Jesus não está. Pois eu não conhecia esse caminho. Eu não sabia quem era esse caminho. Eu só sabia que as pessoas falavam desse caminho para mim. Mas faltando 10 dias para o Dia das Mães, Jesus tinha decretado o presente que eu ia dar para minha mãe. E naquele momento, amados, eu me lembro como hoje os meus colegas estavam me procurando. Eu achava que eu tinha amigo no mundo das drogas, pastor Paulo. Eu achava que eu tinha amigos no mundo das mesas de cervejas. Eu achava que eu tinha amigos em cima dos trios elétricos lá na Bahia, em Salvador. Eu achava que a música da banda Olodum satisfazia minha vontade.
Eu achava que a música dos cantores famosos que moram no estado da Bahia satisfazia minha vontade. Eu achava que os axé, as festas de aniversário da cidade de Teixeira, cidade de Nazaré das Farinhas, capital da Bahia, Salvador, quem sabe Ilhéus. Eu achava que as noitadas minhas seria minha felicidade. Mas faltava algo na minha vida. Olha para esta pessoa que está do teu lado, diz que lá direito faltava algo na minha vida. E esse algo era Jesus. Era Jesus.